Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Um grupo de professores se reuniu para escrever sobre como se formou o pensamento católico na América do Sul. No Religare Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Rodrigo Coppe, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Flávio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista aos vídeos quando quiser e compartilhe com seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Rodrigo, como é que foi esse projeto, de delinear o pensamento católico na América Latina, manifestações do pensamento católico na América do Sul, na verdade, especificamente? Isso. Olha, Flávio, essa história, ela começou com um encontro, Primeiro, assim, esse livro ele já faz parte de um processo de pesquisa, o qual foi marcado por um encontro entre o Cândido Rodrigues, da Universidade Federal do Mato Grosso, historiador, a Gisele Zanotto, de Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E a Gisele, a partir de uma liderança, criou-se um grupo de pesquisa no CNPq, e a gente, a partir de interesses comuns, nós fomos nos aproximando cada vez mais. O Cândido Rodrigues estudou o pensamento do Amoroso Lima, antes tinha estudado a revista Ordem. A Gisele estudou o pensamento do Plínio Corrêa de Oliveira e a tradição Família e Propriedade, e eu estudando também um pouco da tradição Família e Propriedade e depois os bispos católicos que tinham ligação com a tradição Família e Propriedade no Vaticano II. Então, a partir desse encontro, que já tem aí por volta de 10 anos, a gente começou a trabalhar junto, a criar, criamos essa linha de pesquisa sobre sociabilidade intelectual católica, e aí esse processo, o primeiro produto foi em 2012, um livro sobre intelectuais e militância católica no Brasil. Depois, em 2013, com catolicismo e sociabilidade católica em Brasil e Argentina. E num terceiro momento, a gente chega então em 2015 com esse livro. Os dois outros livros foi a Gisele e o Cândido que organizaram, junto com a outra professora, a Cristiane Jales, que agora acaba de publicar também a tese dela de doutorado sobre o pensamento do Gustavo Corsão, um outro intelectual católico brasileiro polêmico, muito importante. Então, a busca agora foi de sair do Brasil. A gente já tinha colocado o pé na Argentina, e aí falou assim, não, acho que agora a gente precisa criar mais relações com os nossos colegas da América do Sul e pensar numa publicação que dê conta, então, de pensar o pensamento, de fazer uma reflexão sobre o pensamento católico na América do Sul. Então, a partir lá do Chile, do Peru, da Argentina e Brasil, que foram os estudiosos desses países que colaboraram. Qual que é o objetivo dessa linha de investigação que vocês assumiram? Qual que é o foco de vocês? Então, o foco é mais a questão da história dos intelectuais, vamos dizer assim. É uma linha historiográfica. Por isso, manifestações do pensamento católico. Exatamente, do pensamento católico. São intelectuais católicos. Isso, quer dizer, a gente pensa a partir desses conceitos de intelectualidade, quer dizer, dos intelectuais católicos na América do Sul, e que tipos, ou seja, uma história das ideias, mas que também tem uma interface com a história da religião e da religiosidade. A gente tentou ultrapassar um pouco essa coisa da história eclesiástica puramente, que é muito importante, claro, porque esses intelectuais eles estão o tempo inteiro se relacionando com a hierarquia católica, mas tentando buscar um pouco essa interface aí da cultura com o pensamento católico, ou seja, como que a política, principalmente, influenciou nesse pensamento, que tipo de sínteses foram sendo construídas, especialmente no século XIX e XX, entre catolicismo e um pensamento político específico. Você conseguiria traçar assim, um perfil
desses pesquisadores, né? O Cândido, a Gisele, você, a Jales é a Cristina? Isso, Cristiane. Cristiane, desculpe. E, enfim, se há um perfil, né? Como é que desdobramentos nós podemos esperar desse tipo de pesquisa? O perfil, né, nosso, né, dos organizadores, da Cristiane, dos colegas todos aí, né, que participam do livro, né, que são vários textos em várias perspectivas, né, historiográficas e tal. É uma perspectiva de inovação, vamos dizer assim, de olhar, de utilizar outro tipo de historiografia para fazer a história do catolicismo, a história da igreja, vamos falar assim. Que é esta nova historiografia? Que é um pouco se utilizar de um cabedal teórico e de um cabedal também metodológico que vem de uma história, né, como eu disse, das mentalidades, vamos falar assim, e seus desdobramentos. Né, da história cultural, da história das ideias, da história das religiosidades e, especialmente, da história intelectual. Quer dizer, sempre pensando, né, em dois conceitos importantes, que são o conceito de sociabilidade, quer dizer, a sociabilidade católica, como que essas pessoas se encontram, né, o que faz essas pessoas se unirem, que tipo de interesses que são esses, como elas se constituem em grupos, por onde anda, inclusive, o dinheiro, né, que as dão suporte. Quer dizer, pensar as redes, né, um pouco essa relação entre os intelectuais na América do Sul de uma maneira, quer dizer, como que eles se encontram, o que eles estão pensando junto, como que eles colocam as ideias na praça, né, quer dizer, no espaço público. Então, é um campo assim, muito inicial, né, e que também tem, acho que, uma vontade nossa, né, que eu sinto entre os colegas, uma vontade de avançar um pouco na historiografia do catolicismo, porque a nossa historiografia ela é muito devedora, e ela é devedora de fato, né, a toda uma historiografia que era ligada, que foi feita, né, especialmente por padres estudiosos, né, ou por historiadores que tinham uma ligação com a militância, né, religiosa e política. Então, assim, pensar um pouquinho, né, fora dessa caixinha, vamos falar assim, né, tentando avançar um pouco mais ou fazer uma própria historiografia, né, Flávio? Acho que ainda falta muito pensar a nossa história do catolicismo. Quem que fez essa história? Que conceitos foram usados, né? Que tipo de interferências culturais e políticas, né? Que tipo de... Então, acho que é um pouco isso. É um pessoal bastante jovem também, né? Um pessoal novo, né? Que acabou doutorado aí, 5 ou 8 anos, né? Então, estão numa fase assim de criar essas possibilidades, né? E, claro, sempre a partir... Quer dizer, a gente teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, né? Dos outros livros, no outro livro teve da Fundação de Amparo do Mato Grosso. Então, acho que é buscar essas fontes aí para a gente poder trazer e fazer mais questões, né, em torno desse tema. Sim, como é que esse grupo, você está, né, dialogando sobre a necessidade de uma nova historiografia do catolicismo, né, em relação a outros grupos que vinham escrevendo com seus critérios, com suas preocupações, escrevendo sobre a história do catolicismo, mas na historiografia propriamente, né, como é que vocês se localizam dentro das perspectivas teórico-metodológicas dos estudos historiográficos no Brasil? Eu acho que aí tem uma questão, a gente está trabalhando muito, quer dizer, a questão das fontes é muito importante, né? Quer dizer, vários textos aí que a gente está buscando, por exemplo, manuais de direito, quer dizer, como que a escola de direito, né? Tem um texto aí de uma colega que ela vai trabalhar a questão do direito natural e como que isso, né, a doutrina católica do direito natural, como é que isso aparece nas escolas de direito do século XIX, né, no Brasil. Então, quer dizer, usando fontes, né, usando esse tipo de fonte, usando fontes, por exemplo, também como a imprensa, né, quer dizer, fazendo um estudo da imprensa. Nós temos aí, por exemplo, também um outro texto que vai trabalhar como é que a imprensa, por exemplo, a tradição família e propriedade, né, que tinha uma força considerável, né, no debate religioso e político no Brasil e também na Argentina, quer dizer, lá se publicava, né, quer dizer, esse tipo de
um olhar sobre as fontes, porque as perguntas elas vão mudando, né, Flávio? Quer dizer, a pergunta do historiador vai mudando durante o tempo. Então, as fontes também vão surgindo outras fontes e também vão surgindo outras formas de olhar para aquelas fontes. Então, isso é um tema que já vem se desenvolvendo há algum tempo, né? Uns 30 anos mais ou menos, né? Pensando na questão da história intelectual e que avança agora ainda mais, mas ainda existe todo um campo a ser feito, né? Dessas redes. Sim. A escolha do método, a escolha da fonte, nunca é inocente. Claro, nunca. E o que significa exatamente a escolha dos intelectuais católicos como objeto? Os intelectuais católicos, a gente entende, né, pensando a partir do século XIX e XX, pela força que esses intelectuais eles têm no espaço público brasileiro e também na América do Sul, né, de maneira geral. Quer dizer, o catolicismo como uma religião da maioria possibilitou que existissem maiores canais, né, pelos quais passassem as perspectivas, né, teóricas, enfim, católicas, né, por esses canais. Então, essa escolha ela vem pela presença, né, muito forte desses intelectuais. Então, você pega, por exemplo, todo o debate político, né, literário. Se a gente faz a história do Brasil contemporâneo, né, do Brasil republicano, a gente vai sempre achar ali, né, intelectuais de renomes, né, como o próprio Alceu Moroso Lima, né, por um lado, né, o Tristão de Ataíde, né, tratando a questão da literatura. Foi sempre muito rico, né, o catolicismo, esse encontro do catolicismo com a cultura foi sempre muito rico, e possibilitou assim, nos dar elementos para fazer essas análises, né? Gostaria daqui a pouco de conhecer um pouco mais então sobre o pensamento católico. O Religário de hoje recebe o professor Rodrigo Coppi, do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Nós estamos falando sobre o pensamento católico na América do Sul. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já.